E aí galera, beleza? Estamos de volta. Vamos falar hoje de volume do paralelepípedo e volume do cubo, ok? Bem, volume em si são figuras tridimensionais, ou seja, vamos trabalhar aqui com 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, veja, esse primeiro volume aqui é o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo, perceberam que aqui eu coloquei 3 dimensões, ó, A, B e C, caracterizando as 3 dimensões dessa figura. Nesse caso aí, nós estamos falando do paralelepípedo. E aí, qual seria o volume desse paralelepípedo Irapuã? Seria a multiplicação do comprimento, altura e largura. Como eu estou mostrando aqui para vocês, o volume do paralelepípedo é a multiplicação do A vezes B vezes C. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu? Vamos agora para o exemplo. O exemplo 1. Exemplo 1 diz o seguinte: um recipiente de madeira será constituído no formato de um paralelepípedo retangular, ou seja, igual ao exemplo que nós trouxemos para vocês, com 7 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2 metros de altura. Qual é o seu volume? Vamos lá. Vê, pessoal. Aí eu tenho volume do paralelepípedo é igual a quem? É igual a 7 vezes 4 vezes 2. Isso vai dar igual a quanto? 7 vezes 4, 28. 28 vezes 2, 56 metros cúbicos. Então, o volume que nós encontramos aí desse recipiente, 56 metros cúbicos. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: o número de paralelepípedos de dimensões 2, 1 e 1 necessário para preencher totalmente um paralelepípedo de dimensões 6, 3 e 2. Preste bastante atenção, porque muita gente pode se confundir. O que é que ele quer? Ele tem o seguinte, pessoal. A ideia aqui do exemplo é o seguinte: eu tenho um paralelepípedo grande e pego um monte de paralelepípedo pequeno e vou encaixando dentro dele para saber quantos ele suporta. Então, vamos fazer a questão. A questão diz assim: volume do paralelepípedo pequeno. Vou botar volume do paralelepípedo pequeno. Vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? 2. Quem é a largura? 1. Quem é a altura? 1 também. Ou seja, 2 centímetros cúbicos. Isso é o paralelepípedo pequeno. Vamos agora encontrar o paralelepípedo grande. E aí, fazendo essa continha do paralelepípedo grande, eu tenho a mesma ideia: comprimento vezes largura vezes altura. E agora, como vocês já entenderam, eu vou fazer direto: 6 vezes 3 vezes 2. Isso tudo é igual a quanto? 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36 centímetros cúbicos. Agora, eu quero encontrar a quantidade de paralelepípedo pequeno que cabe no grande. Então, o que é que eu tenho que fazer, Irapuã? Eu só tenho que fazer aqui, ó, quantidade de paralelepípedo. Vai ser o grandão
36, que é o volume do grandão, dividido pelo volume do pequenininho, nesse caso 2. Então vai dar quanto, Irapuã? 18. Ó. Então eu tenho 18 paralelepípedos pequeno que cabe no grande. Ok? Vamos para o próximo? Beleza. O próximo aqui em questão é o volume do cubo. Se você observar, o cubo ele é formado por 6 faces de um quadrado, todas quadrado. Por isso que o cubo ele tem todas as arestas iguais. Logo, o volume do cubo é dado da seguinte maneira: aresta vezes aresta vezes aresta, ou seja, aresta ao cubo. Então, o volume do cubo é a multiplicação das 3 dimensões. Como todas as dimensões são iguais, nós multiplicamos a área, a aresta, vezes aresta, vezes aresta. Beleza? Vamos para o exemplo 1? Exemplo 1, ele diz o seguinte: um determinado recipiente possui um formato de um cubo de 7 metros de aresta. Então, o volume desse recipiente é de... Ó, pessoal, note que ele só deu uma grandeza, nesse caso, ele só deu uma dimensão. Aí você diz, aí agora, pô. Não, como as outras todas são iguais, aí é só você botar aqui, ó. Vai ser aresta vezes aresta vezes aresta. Todas as arestas medem quanto? Mede 7. Então, 7 vezes 7 vezes 7. Isso vai dar quanto, Irapuã? 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7. Vamos fazer a continha? Aí, Irapuã, se tu fizer de cabeça. Gente, não é vergonha para ninguém. Como eu digo aqui, faça as continhas para não errar, tá bom? 7 vezes 9, 63. Opa. 63. 63 vai 6. 7 vezes 4, 28. 28 vezes mais 6, 34. 34. Ou seja, qual é a resposta? 343. Como aí a grandeza é metros, são metros cúbicos. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo? Bem, vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele diz o que para nós aqui? No segundo exemplo. O segundo exemplo, ele diz: se a soma de um cubo é igual a 72 centímetros, então o volume do cubo é igual a... Pessoal, aí é o seguinte: primeiro temos que encontrar quanto é que vale cada aresta. Para isso, temos que saber o cubo, quantas arestas tem um cubo. E se você olhar direitinho no exemplo que eu trouxe para vocês, dá para perceber, né? Ou se você quiser contar, não tem problema nenhum, né? Dá para perceber aí que o nosso cubo ele tem no total de 12 arestas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou achar aqui, ó, as arestas. As arestas vai ser o quê? E como ele disse aqui, a soma das arestas vai ser 72 dividido por 12. Quem é 12? 12 é a quantidade de aresta que tem um cubo, ó. E logo achei que deu 6. Beleza? Então, quanto é que vale uma aresta? 6. E agora vamos fazer o volume do cubo. O volume do cubo é dado por A vezes A vezes A. Ok? E agora, fechando aqui, ó, eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. Não é um número tão bonito que eu gosto, mas saiu esse número. Foi a questão. Então, vamos lá. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar
216. Eu agora vou confirmar para a gente não fazer besteirinha, tá bom? 6 vezes 6, 36, vezes 6. Que vai dar o quê? 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Ou seja, 216 centímetros cúbicos. Pessoal, eu quero agradecer, né, por vocês estarem aí querendo estudar e querendo aprender, né? Peço que compartilhem esse vídeo, compartilhem, curtam, né? E mandem para os seus colegas para eles entrarem, para eles, né, se inscreverem no canal. Agradeço a vocês, né, pela ajuda, né, que vocês estão me dando. E lembre-se, se não tem dúvidas, só dívidas.